Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, e se Deus permitir, vamos até o final do capítulo, no versículo 30. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém? O que é que Jesus pode fazer na vida de pessoas, e por que não igrejas, simples, comuns, mas que creem no Evangelho e se submetem ao Espírito Santo? O que Jesus é capaz de fazer? Gente como eu e você, igrejas como essa igreja, o que Jesus pode fazer na vida daqueles que creem verdadeiramente no Evangelho e se submetem ao controle do Espírito? O início da igreja de Antioquia mostra para a gente um exemplo de algumas coisinhas que Jesus pode fazer. O que nós estamos vendo até aqui em Atos? Vou fazer uma recapitulação para que você se situe no livro. O livro de Atos começou com Jesus ressurreto, depois de morrer e ressuscitar. Ele aparece para os seus discípulos e ele ascende aos céus. E ele diz, antes disso, para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque ele enviaria o Espírito Santo. O que realmente acontece. Atos capítulo 2 narra como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a anunciar o Evangelho com o poder do Espírito. E então isso deu início à igreja de Jerusalém. Jesus tinha prometido que quando o Espírito Santo viesse, eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, lembra de Atos 1:8? Na região, que era Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Todo o Império Romano da época e além. Bom, então, Atos narra para nós como foi esse começo do testemunho em Jerusalém. Capítulo 3 até capítulo 7 de Atos, você vê essa igreja em Jerusalém, o que aconteceu com ela. Foi crescendo em número, foi crescendo também em oposição da parte dos líderes religiosos e foi crescendo também em problemas, em conflitos. Foi o que a gente viu na vigília. Quem veio na vigília na sexta-feira, a gente orou tendo como base o livro de Atos. Bom, isso foi até o capítulo 8, quando um dos líderes da igreja, Estevão, está pregando o Evangelho e por conta disso, a oposição, aqueles que mataram Jesus, se levantam contra Estevão e Estevão faz
belo sermão contra eles, condenando os seus pecados. E eles dão a sentença mesma que deram para Jesus. No caso de Jesus, mandaram crucificar Jesus. No caso de Estevão, eles apedrejam Estevão. Atos 8:1, você precisa voltar os seus olhos para lá. No capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: Estevão foi apedrejado e morto, e no capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Isso é uma coisa ruim. Perseguição é bom ou ruim? Ruim. Mas apesar disso, produziu coisa boa. Por quê? Porque agora aquela igreja, que não estava se espalhando, estava apenas em Jerusalém, vai começar a testemunhar de Jesus em outras regiões, na Judéia e na Samaria. E isso realmente começou a dar origem a outras igrejas ao redor de Jerusalém. Nesse meio tempo, no capítulo 9, esse que é o perseguidor, o principal perseguidor, que é Saulo, Jesus se apresenta a ele tem um encontro com Jesus. E isso muda a vida desse homem. Saulo, que perseguia a igreja, agora é um pregador do evangelho de Jesus. E o capítulo 9 termina com a narrativa de que Saulo estava pregando o evangelho, e logo, logo a gente vai descobrir um pouco mais sobre a vida dele. Então, o livro de Atos volta o seu olhar, no capítulo 10 e no capítulo 11, para uma outra figura, a figura de Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus Pedro. Pedro é usado por Jesus para alcançar um homem chamado Cornélio, um romano, um centurião, um homem importante para o Império Romano. E Pedro é um judeu, daquele judeu bem rigoroso, e ele não aceitava o fato de que um romano poderia crer em Jesus, mas Jesus está trabalhando na vida de Pedro. E por meio da vida de Pedro, enfim, pessoas de outras nações começam a crer em Jesus. E é assim que termina a primeira metade do capítulo 11 de Atos. E aí, o texto que a gente acabou de ler é a sequência da história. Enfim, os discípulos de Jesus vão começar a testemunhar até os confins da terra, através da igreja que está sendo plantada aqui em Antioquia. E a gente vai ver isso. E volto a fazer aquela pergunta: o que Jesus pode fazer na vida de gente comum, gente simples, igreja simples, mas que creem no evangelho e se submetem ao Espírito Santo? Vamos ver aqui pelo menos 4 ações de Jesus. A primeira ação de Jesus na vida de quem crê no evangelho e se submete ao Espírito é que ele produz evangelismo. Jesus pode produzir evangelismo. Olhe mais uma vez os versículos 19 até 21. Atos 11, 19 a 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Lucas é o autor desse livro, e ele nos conta o que aconteceu após o capítulo 8, versículo 1. Ali começou a perseguição, os discípulos foram espalhados, e agora é que ele continua essa história falando o que aconteceu com eles. O que parece é que o capítulo 8, versículo 2, até o capítulo 11, versículo 18, é como se fosse um apêndice, assim, uma nota de rodapé de Lucas. Ele agora vai continuar a história daquela turma que foi dispersa. E o texto diz que aqueles judeus que criam em Jesus, que foram expulsos de Jerusalém, dispersos, espalhados, eles chegam ao extremo norte de Israel, diz o versículo 19. É uma terra gentia, uma terra não judia. Eles chegam a Fenícia, que é o atual Líbano, eles chegam a Chipre, que é uma ilha do mar Mediterrâneo, e eles chegam a Antioquia. Existiam 2 Antioquias na época, essa é a Antioquia da Síria, a atual Turquia. Se você procurar no mapa, é onde fica a Turquia.
O que eles fazem nessa cidade? O que pessoas apaixonadas por Jesus fazem, onde quer que estejam? Eles falam de Jesus. Eles anunciam o evangelho, mas só os judeus dali. Provavelmente na sinagoga que havia em Antioquia, a comunidade judaica pregava para a própria comunidade. Mas o versículo 20 diz para nós que alguns deles que não tinham nascido em Jerusalém, alguns que tinham nascido em Chipre, na própria ilha, e em Cirene. Isso aqui é curioso. Cirene não é ali. Cirene é no norte da África. É outro continente. Mas eles eram judeus nascidos lá na África. E o texto diz que eles vêm até Antioquia e evangelizam em Antioquia também. Mas eles evangelizam gregos, não judeus. Curioso, esses judeus que nasceram em outra terra, não em Jerusalém, eles já estão acostumados com outras pessoas. Estão acostumados com outras culturas, com outra língua. Tiveram que aprender a conviver com romanos, com gregos de todo tipo, e ao mesmo tempo também tiveram de amar essa turma. Para eles parece ser mais fácil pregar para os gregos. Bom, Antioquia da Síria era uma cidade grande, uma cidade assim, muito importante no primeiro século. Ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Então, numa escala, a primeira cidade era Roma. Depois nós tínhamos Alexandria. E em terceiro lugar, Antioquia da Síria. Estudiosos dizem que tinha cerca de 500 mil habitantes nessa cidade. Para aquela época, imagina, Atibaia tem quantos mil habitantes? 160, imagine, quase 4 vezes mais do que Atibaia era Antioquia da Síria. Naquela época. Por causa da localização de Antioquia da Síria, nós tínhamos nela um grande cruzamento de comércio. Muitos comerciantes vinham até ali e, com isso, muitas culturas, muitas línguas diferentes se encontrando em Antioquia. Metade das viagens daquela época passavam por Antioquia. Então, se você fosse comprar uma passagem de ônibus ou de carroça, né, de cada 2, uma passava por Antioquia. Então, assim, muita gente passava por lá. E por isso ela era muito diversificada e também muito próspera, uma cidade grande. E aprove a Jesus a começar a sua primeira igreja gentia, a primeira igreja fora de Jerusalém, ali em Antioquia. Essa igreja de Antioquia esse problema me persegue desde que antes de sair de férias, né? Acho que é só comigo o negócio aqui. Essa igreja de Antioquia, ela vai ser a maior igreja, pensando em diversidade étnica, muitas nações reunidas ali. Vai ser a igreja mais importante daquela época e a mais missionária. Essa igreja se torna a igreja mais importante por 200 anos. Depois surgem outras igrejas. E a mais missionária, porque é a partir dessa igreja que o apóstolo Paulo irá começar as suas viagens missionárias e plantar tantas outras igrejas, a partir de Antioquia, não de Jerusalém. E isso o autor quer mostrar para nós. Jerusalém não cumpriu esse papel. Jesus teve que começar uma nova igreja num outro lugar, para que essa nova igreja diversificada começasse a fazer as missões que ele queria que acontecessem. Versículo 21 diz que após o evangelismo daqueles discípulos judeus aos gregos, é que muitos creem e se convertem ao Senhor, porque a mão de Jesus estava com eles, sobre eles, apoiando aquela turma naquela missão. Eu quero destacar aqui algumas lições só dos versículos que a gente está lendo. A primeira é que até mesmo circunstâncias ruins podem ser uma oportunidade de evangelismo. Quem é que gostaria de ser perseguido? Ser expulso da sua casa. Tudo aquilo que você conquistou, da noite para o dia você perde. Já não pode mais ficar perto dos seus parentes, dos seus costumes, dos seus hábitos. Tem que começar uma nova vida em outro lugar. Foi uma coisa ruim que aconteceu com eles. Mas ainda assim, aquela turma, por onde passava, evangelizava os seus vizinhos. E muita gente foi salva. Queridos, esse texto ensina que mesmo que a gente sofra coisas ruins, mesmo que a gente passe por aflições, por tribulações, por angústias, até perseguições, Jesus pode usar isso
pode usar a nossa vida para produzir algo bom. Bom testemunho, evangelismo, salvação de perdidos. Por vezes a gente não entende a vontade de Deus, mas mesmo coisas ruins podem produzir evangelismo, e nós devemos aproveitar as oportunidades. Há uma segunda coisa aqui que esse texto mostra para nós. É que Deus usa exatamente quem nós somos para alcançar pessoas que são semelhantes a nós. Esse texto mostrou que aqueles que eram judeus de Jerusalém pregaram o evangelho para quem? Para quem era judeu igual a eles. Ao mesmo tempo, Jesus usou aqueles que eram judeus, mas não de Jerusalém, para pregar o evangelho para quem não era de Jerusalém. Dessa forma, todo mundo foi alcançado. E não só judeus. Aqueles que não eram judeus ouviram o evangelho. Cada um de nós é único, queridos. Nós temos uma cultura particular, familiar. Nós temos uma história, nós temos uma origem, uma língua nativa. Nós temos costumes, cada um tem um contexto, cada um tem uma cartela de contatos diferente, uma carteira de contatos diferente, né? Você conhece pessoas que eu não conheço, eu conheço pessoas que você não conhece. Cada um de nós tem uma personalidade única, e Jesus pode usar e quer usar tudo isso para alcançar os perdidos ao nosso redor. Jesus pode fazer isso e quer fazer isso. Pessoas que só você tem acesso, pessoas que só você tem contato. Seu pastor talvez nunca vai chegar lá, mas você chega todos os dias. E Jesus quer usar a tua vida para pregar o evangelho para as pessoas que ouvem você, que convivem com você. Então a gente não deveria se olhar no espelho e falar, não, eu sou um inútil, né? Eu não sirvo para nada, eu não falo tão bem quanto os outros. Não. Olhe-se no espelho e veja Jesus dizendo para você, vá em direção daqueles que estão próximos de você. Você é o meu missionário onde você está. Tem mais uma lição aqui que esse texto apresenta para a gente. Que o evangelho chega aos perdidos através de gente comum. Gente como eu e você. Você reparou que não tem menção de nome algum nesse texto? A gente não sabe quem eram esses judeus que evangelizavam. A gente só sabe que eles pregaram e as pessoas se converteram. Eram simples pais, mães, filhos, trabalhadores. Gente que foi expulsa da sua terra, que chega lá e ama tanto a Jesus que fala de Jesus para quem conhece. E através desses pregadores anônimos, gente que talvez a gente não daria tanto valor, que talvez não sabia falar tão bem em público, que não tinha uma personalidade cativante, mas através dessa turma, que a gente nem sabe o nome, teve início a maior igreja missionária do Novo Testamento. Uma igreja que alcançou milhares de perdidos, centenas de cidades na região, plantando igrejas, que é a melhor forma de se evangelizar, plantar igrejas. Queridos, apenas pregue o evangelho. Apenas fale de Jesus para as pessoas, quer sejam pessoas que são mais cultas que você, menos cultas, pessoas que Deus vai colocando no teu caminho, porque só Deus sabe o que pode acontecer com quem a gente prega o evangelho hoje. Não fique buscando holofote, aplauso, né? Reconhecimento. A pessoa não me deu um tapinha nas costas, não me reconheceu lá, fui eu que preguei o evangelho para ele, não falou do meu nome. Não é isso que a gente tem que buscar. Simplesmente buscar pessoas que se rendam a Jesus. Essa é a maior recompensa que a gente pode receber. Quem sabe Deus não pode produzir transformações em centenas ou milhares de pessoas por meio daqueles a quem nós pregamos. Só Deus sabe o que pode acontecer. Tem mais uma lição? A conversão de pecadores acontece só através da ação ou da mão do Senhor Jesus. O texto enfatizou isso, né? Eles pregaram o evangelho, mas aquelas pessoas só se converteram, a gente leu isso no final do versículo 21, porque Jesus estava presente. Jesus estava atuante, tanto nos pregadores quanto nos que ouviam. Queridos, sem a iniciativa de Jesus, ninguém se converte. Ninguém é salvo por Jesus. A gente precisa reconhecer isso. A nossa dependência de Jesus. E ao mesmo tempo clamar, orar, para que Jesus
salve os perdidos a quem nós pregamos. Mas isso também significa, e a última lição aqui desse primeiro ponto, de que a conversão, ela é um resultado natural da fé no Evangelho. Olhe para o versículo 21 mais uma vez. Quando aquelas pessoas ouvem o Evangelho, o que os moradores de Antioquia fazem? Muitos creram. E, o que diz o texto? Se converteram ao Senhor. Aqui está o papel do homem. Se ninguém pode ser salvo se não tiver a iniciativa de Jesus, tá, mas e o homem? Onde ele entra na história? Ele não toma decisão? Claro que toma. O texto acabou de dizer. Ele deve crer no Evangelho. E ele deve se converter, abandonar o pecado, se voltar para Deus. Esse é o significado de conversão. Sem isso não há salvação. Sem fé no Evangelho não há conversão. E se não há conversão, não houve fé no Evangelho. Então, se você diz que crê no Evangelho, demonstre isso através da sua conversão. Isso é o que vai garantir que de fato você foi salvo. E se você está evangelizando alguém, fale isso para a pessoa a quem está evangelizando. Espere isso nele. Fale, olha, não adianta nada você dizer que crê, não adianta nada você vir para a igreja, não adianta nada dizer que é crente, não adianta nada começar a falar igual evangélico, ouvir música gospel. O que você precisa é se converter. Crer no Evangelho significa se converter. Se não acontecer isso, você ainda está perdido. Essa é a primeira ação de Jesus para aqueles que se submetem ao Espírito e creem no Evangelho. Evangelismo, mesmo em meio ao sofrimento, à perseguição. Mas Jesus também pode fazer uma segunda coisa. Jesus pode produzir encorajamento. Olha o que dizem os versículos 22 até 24. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A notícia de que aqueles judeus que não eram de Jerusalém pregaram o evangelho para quem não era judeu chegou aos ouvidos de Jerusalém. A gente já viu isso acontecendo nesse capítulo. Não sei se você lembra a última mensagem que nós fizemos. O capítulo 11 de Atos começa com a notícia de que Cornélio, um centurião romano, e toda a sua família tinham se convertido ao Senhor Jesus. Gerou desconforto, descontentamento em alguns de Jerusalém. Provavelmente aqueles mais rígidos. Talvez pessoas que eram da seita dos fariseus, que haviam se convertido em Jesus, eles não gostaram. Como assim um romano se converteu? Que história é essa? E então Pedro se defende, contando o que aconteceu. E Pedro diz para eles o seguinte, olha, Deus deu a eles o mesmo dom do Espírito Santo que deu a nós. Vocês acham que eu devia ter me colocado contra a ação de Deus? Eu sou louco? Não deveria fazer isso. O Senhor quis fazer isso, não fui eu que fiz. O Senhor salva quem Ele quer. A igreja de Jesus é composta de quem Jesus quer. Não somos nós que escolhemos quem vai se converter. Nós pregamos o Evangelho, é Jesus que vai atraindo aqueles que Ele quer salvar. E é isso que Pedro diz. Mais uma vez, Jerusalém ouve uma notícia de algo que está acontecendo fora dos seus domínios. O que Jerusalém faz? Manda alguém. Só que dessa vez não vamos mandar Pedro, não. A última vez que Pedro foi, deu problema. Vamos mandar Barnabé. E Barnabé vai averiguar o que está acontecendo. E o texto diz que ele vai. Ele atende ao chamado da igreja. A pergunta é por que Barnabé e não Pedro ou qualquer outra pessoa? Barnabé já apareceu na história de Atos 2 vezes. A primeira lá no capítulo 4, quando ele vende uma propriedade dele, lembra disso? Vende e distribui o valor, dá aos pés dos apóstolos para eles ajudarem aquelas pessoas que tinham necessidade financeira. E naquele texto do capítulo 4, lá no versículo 36, nós lemos que Barnabé era natural de Chipre. Você lembra dessa música, né? Era o seu nome Barnabé. Vocês não são crente, não? Natural de Chipre, não é? Natural de Chipre. Chipre é aquela ilha do lado de Antioquia ali. Barnabé era de lá. Barnabé conhece a língua do povo, Barnabé conhece os costumes.
Mas também em Atos 4:36 nós lemos que Barnabé era filho da consolação. Foi o apelido que os apóstolos deram para ele. Por quê? Porque Barnabé era um grande encorajador. Então, se tem alguém que sabe se comunicar com aquela nova igreja em Antioquia, e alguém que vai ser capaz de encorajar aqueles irmãos, caso eles realmente tenham se convertido, é Barnabé. Então Barnabé vai. Queridos, para encorajar a sua igreja, Deus sempre manda a pessoa certa. Sempre manda o Barnabé certo. Ninguém está aqui por acaso. Talvez você esteja pensando, não, eu estou aqui porque eu vim para Atibaia buscando isso, buscando aquilo, e acabei caindo nessa igreja aqui e não saí mais. Você não está aqui por acaso. Sim, você tomou algumas decisões, alguém tomou decisões por você, mas se você está aqui hoje, é porque a mão de Deus te conduziu até aqui. E se te conduziu até aqui, Ele quer te usar aqui. A pergunta que nós temos de fazer é, será que eu estou pronto para cumprir o chamado de Deus aqui? Será que eu faria como Barnabé, né? Pode contar comigo. Eu estou disposto. A pergunta mais importante do que essa é, será que alguém escolheria a gente para uma missão como essa? Porque Barnabé, a gente sabe, ele tem bom testemunho, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Barnabé é alguém que já demonstrou fidelidade a Deus. E nós? Qual a nossa reputação? Será que a nossa igreja seria capaz de escolher você? Precisamos de alguém que encoraje tal igreja. Vamos escolher esse aqui, aquela ali. Será que te escolheria? Ou pensaria duas vezes, sei não, hein? Dá um trabalho aqui, imagina se for para outra igreja. Não, melhor deixar quietinho aqui. É uma fofocaiada, fala tão mal dos outros, vai chegar lá, vai produzir um mau testemunho, um mau exemplo para aquela igreja. Será que a igreja confiaria uma missão como essa para a gente? Por causa do nosso testemunho? Bom, Barnabé chega em Antioquia, versículo 23. E o que acontece em Antioquia? Bom, 3 reações de Barnabé. Versículo 23 diz primeiro que Barnabé vê a graça de Deus. Você viu isso no texto? Curioso como Lucas descreve o que aconteceu em Antioquia. Ele chama de a graça de Deus em ação. O que aconteceu em Antioquia? Vamos resgatar aqui? As pessoas foram e evangelizaram, não foi isso? Depois de evangelizar, houve fé no evangelho e conversões. E como Lucas chama isso? Graça de Deus. Eu cresci num ambiente em que diziam que a graça de Deus é uma igreja, congregação cristã no Brasil. E eu sempre achava estranho isso, porque eu nunca vi isso na Bíblia. A graça de Deus não é uma igreja. A graça de Deus é pecadores sendo salvos por Jesus. Isso é a graça de Deus. E Barnabé vê a graça de Deus, a conversão de pecadores a Cristo. Será que a gente pode ver a graça de Deus no nosso meio? Gente evangelizando, gente crendo no evangelho, gente se convertendo. Você vê isso nessa igreja? Você consegue ver a graça de Deus nessa igreja? Barnabé veria isso se estivesse aqui? Ele vê a graça de Deus. Mas tem uma segunda reação de Barnabé. O texto diz, Barnabé fica muito alegre. Ao invés de ficar enciumado, né? Não fui eu que preguei, eu queria ter pregado. Eu queria ser o responsável por esse avivamento. Ou ao invés de ficar como aqueles fariseus lá de Jerusalém, de ficar irritado, por quê? Porque esses romanos creram, eles não deveriam ter crido. Não. O texto diz que Barnabé se alegra. A palavra aqui traz a ideia de fazer festa. Será que é assim que a gente reage quando vê a graça de Deus na vida de outras pessoas? Quando a gente vê outros obedecendo a Jesus, evangelizando, quando a gente vê outras pessoas crendo no evangelho, outras pessoas se convertendo, a gente é capaz de ver isso e ficar feliz? Porque por vezes parece que a gente fica triste quando isso acontece. A gente fica com ciúme, fica com inveja, que coisa esquisita, né? Ele fica alegre, muito alegre. Ver discípulos de Jesus sendo reproduzidos nesse mundo deveria ser motivo de deleite para a igreja de Jesus. De prazer, de regozijo, de alegria, de festa. A gente deveria se mover para que isso acontecesse. Terceira reação de Barnabé, diz o
versículo 23 ainda, Barnabé exorta os novos discípulos. Enfim, ele coloca o seu apelido em prática, né? Porque ele era o filho da consolação, que também significa exortação, a palavrinha que traz a ideia de trazer alguém para perto e encorajar essa pessoa, exortar essa pessoa. Barnabé, diz o versículo 23, que consola ou exorta aqueles crentes a permanecerem firmes de coração na fé em Jesus. Queridos, Barnabé sabia que durante a vida cristã, todo convertido precisa, especialmente os novos convertidos, todo convertido precisa de encorajamento para continuar firme na fé, mesmo diante dos sofrimentos, das lutas, das dificuldades. A pergunta é: nós sabemos disso também? Nós sabemos que os convertidos precisam de encorajamento? Será que nós tomamos iniciativa de nós sermos esse encorajamento para as pessoas? De nós visitarmos as pessoas, ligarmos para as pessoas, orarmos pelas pessoas? Será que nós damos abertura para que os outros também nos encorajem? O versículo 24 nos mostra que Barnabé reage dessa forma por um motivo. Olha o que diz o 24. Porque ele era homem bom, homem cheio, completamente tomado do Espírito Santo, e homem cheio de fé, a fé em Jesus, a fé no Evangelho. É por isso que Barnabé era confiável. Por isso que a igreja escolheu ele para mandar ele. É por isso que Barnabé estava disposto a ir a Antioquia para servir a Deus. É por isso que Barnabé viu a conversão daquele povo com alegria. É por isso que Barnabé se preocupava com a fé deles e exortava eles a continuarem firmes. É assim que pessoas boas agem. É assim que pessoas cheias do Espírito Santo agem. É assim que pessoas cheias de fé agem. A pergunta é: essas palavras me definem? Eu sou alguém assim? É assim que os outros me veem? Se alguém estivesse escrevendo a história dessa igreja, será que me citariam como estão citando Barnabé? Aqui está uma serva do Senhor, uma pessoa boa, cheia do Espírito, cheia de fé. Aqui está um servo do Senhor, bom, cheio do Espírito e cheio de fé. O que é que falta para que a gente seja mais parecido com Barnabé e, obviamente, com Cristo? Porque Barnabé é um exemplo de Cristo. Qual que é o resultado disso? O versículo 24 termina dizendo: muita gente se une ao Senhor por causa do ministério de um homem simples, Barnabé. Um homem comum que não tinha título na igreja, um homem como eu e você, mas disposto a obedecer a Deus. Um homem piedoso. Queridos, para fazer a igreja crescer, Deus usa pessoas como Barnabé. E nós precisamos de gente assim na nossa igreja. Acredite você ou não, se quiser ou não, Deus pode te usar. Você, desse jeitinho teu aí. E Ele quer te usar. Mesmo sem título, mesmo sem formação acadêmica, mesmo sem um currículo daqueles vistosos, mesmo sem muitas habilidades, mesmo sem muita experiência, Deus quer te usar. Basta você buscar a piedade, uma vida cheia do Espírito, e basta você se colocar à disposição para o uso do Senhor. A segunda ação de Jesus na vida de quem crê no Evangelho e se submete ao Espírito é encorajamento. Terceira ação de Jesus está nos versículos 25 a 26. É fortalecimento. Jesus pode dar fortalecimento em quem crê no Evangelho e se submete ao Espírito. Olha o que diz nos versículos 25 e 26. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O tempo passa, Barnabé não volta para Jerusalém, prefere ficar ali, servindo aquela nova igreja. Mas logo Barnabé tem 2 percepções. A primeira percepção é a necessidade de ensino. Aquele povo precisava de profundidade bíblica, teológica. Principalmente os que não eram judeus, porque eles não tinham contato com a Escritura. Os judeus tinham.
Mas os gregos não. Quem é Jesus? Quais os resultados da vida, da morte, da ressurreição de Jesus? Como isso afeta a nossa vida? O que é a igreja? Como a igreja deveria ser? Qual a missão da igreja? O que vai acontecer no fim dos tempos? Como nós devemos agir até que Jesus volte? Como lidar com o pecado? Como que nós vamos reagir ao sofrimento? Como tratar os descrentes? Queridos, toda igreja, seja ela nova, nasceu ontem, seja já uma igreja com mais de 30 anos, 100 anos, toda igreja precisa do ensino da palavra. E Barnabé percebe isso. Mas ele tem uma segunda percepção. A percepção da necessidade de ajuda. Barnabé era um pastorzão, dá para imaginar isso, né? Assim, daqueles que têm um grande coração. Barnabé sabia cuidar de gente, sabia encorajar pessoas. Barnabé também era um bom mestre, porque ele era levita. E naquela época, a turma da tribo de Levi ensinava também. E o capítulo 13 vai dizer para nós que ele era um dos mestres dessa igreja. Então assim, ele sabia ensinar também, ele era um mestre também. Mas ele também tinha a humildade de reconhecer que precisava de ajuda. Ajuda no ensino da palavra, ajuda no pastoreio daquela nova igreja. Queridos, ninguém serve a Deus sozinho. É loucura achar que nós não precisamos de ajuda. Nós não conseguimos e nem deveríamos tentar servir a Deus sozinhos. Nós precisamos reconhecer isso. Mas ao mesmo tempo olhar ao redor para ver em quem Deus está investindo, quem Deus está levantando para servir junto conosco, e então trazer essas pessoas para perto, que foi exatamente o que Barnabé fez. O versículo 25 diz que Barnabé vai até Tarso, à procura de Saulo. Lembra do Saulo? Aquele que era o perseguidor da igreja, que foi convertido por Jesus. A última vez que a gente viu Saulo nessa história foi lá no capítulo 9. E no capítulo 9, o finalzinho do capítulo, diz para a gente que depois que Saulo se converteu a Jesus, ele passou 3 anos no deserto da Arábia, provavelmente naquela região da península do Sinai. Em Gálatas ele vai dizer que foi um período em que o próprio Jesus ministrou o evangelho para ele. Então ele aprendeu, olha que curioso, né? Os apóstolos passaram 3 anos com Jesus. Paulo passa 3 anos no deserto do Sinai aprendendo com Jesus o evangelho. E depois disso, ele visita Jerusalém, que é o final do capítulo 9 de Atos, mas ali ele é rejeitado pelos discípulos. Por quê? O pessoal está com medo, né? Esse aí não era o perseguidor da igreja? Sumiu do mapa. Mas agora está batendo na porta aqui. Eu não sou doido de receber esse cara. Vai que ele é um infiltrado, né? Está mentindo. Sabe quem que ajuda Saulo naquela ocasião? É a segunda aparição da figura do filho da consolação, Barnabé. Barnabé está lá na igreja de Jerusalém, Barnabé vê Saulo chegando, e vê a turma se afastando de Saulo, e Barnabé ouve Saulo, e acredita na conversão daquele homem. E Barnabé traz Saulo para si, leva diante da igreja e diz, pode acreditar nesse cara. Eu coloco a minha mão no fogo pela conversão dele. Vocês confiam em mim, não confiam? Então confiem. Saulo se converteu. A partir desse momento a igreja recebe Saulo. E ele começa a pregar o evangelho para aquela igreja e começa a pregar o evangelho para os judeus ali de Jerusalém. Só que, de novo, isso vai produzir oposição. Os judeus de cultura grega querem matar Saulo. Então a igreja decide enviar Saulo para longe, para sua terra natal, para Tarso. E Saulo é enviado para lá. E foi ali que Saulo passou os seus próximos 10 anos. Quando a gente lê Atos, não parece, né, que os anos estão se passando, mas passaram 10 anos desde o final de Atos 9 até essa passagem que a gente está lendo no capítulo 11. 10 anos de completo anonimato. A gente não sabe o que Saulo fez nessa época. A gente não tem notícia. Provavelmente ele pregava na sinagoga, se tivesse uma sinagoga em Tarso. Pregava para os seus amigos, familiares, pessoas que cresceram com ele. Mas a gente não sabe. 10 anos na geladeira de Deus. Mas havia uma promessa sobre a sua vida. Volta os seus olhos lá para o capítulo 9 mais uma vez. Um pouquinho para trás aí. Capítulo 9, versículos 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias. Ananias foi o homem que foi lá
abrir os olhos de Saulo, provavelmente pregou o evangelho para Saulo. O Senhor Jesus diz a Ananias: vá, porque este é para mim, Saulo, um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus está dizendo que ele escolheu Saulo para levar o seu nome aos gentios, aos reis, autoridades, e também aos judeus. Mas isso não aconteceria sem sofrimento. E enfim, quando Barnabé vai atrás de Saulo, lá no capítulo 11, está começando a chegar a hora disso acontecer. No tempo de Deus, não no tempo de Saulo. Queridos, Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua forma de nos preparar, de nos forjar, de nos treinar para que a gente seja útil na sua obra. No caso de Saulo, foram só 13 anos depois da sua conversão. Ele ouviu isso aqui só 13 anos depois aqui Jesus começou a cumprir o que prometeu para ele. Isso significa que a gente não deve desistir de ninguém. Porque assim, a princípio, a gente olha para alguém e fala: isso aqui não vai dar nada. Por que eu vou investir nesse cara? Você não sabe o que vai acontecer daqui 13 anos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E você está desistindo já? Barnabé não desistiu de Saulo. Barnabé sabia, 10 anos depois, tem um cara lá em Tarso que pode ser útil aqui. Eu conheço Saulo. Naquela época não tinha o WhatsApp, né? Não dá para falar com a pessoa, mas ele sabia que Saulo estava lá. Isso ensina para a gente também que não adianta a gente ficar criticando ou questionando o jeito de Deus, o tempo de Deus de trabalhar na nossa vida, porque Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que a gente não entenda o processo, mesmo que a gente não entenda o treinamento, talvez está doloroso, Senhor. Está demorando para as coisas acontecer, eu não vejo o resultado. A gente é chamado a confiar no que Deus está fazendo na nossa vida, apreciar cada etapa, sem pressa, sem murmuração. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabia o que estava fazendo na vida de Saulo, ele precisava desse período de geladeira, de anonimato. Então Barnabé encontra Saulo. Volta lá para o versículo 26 do capítulo 11. Barnabé encontra Saulo e leva ele para Antioquia. E o texto diz para a gente que lá durante 1 ano eles fazem 2 coisas. Primeiro, eles se reúnem com aquela igreja. A palavra usada aqui para reunião é um verbo que tem origem em uma palavrinha grega, sinagogai. Eles sinagogaram. Sinagoga, reunião, ajuntamento. Por 1 ano eles estiveram juntos no mesmo lugar. Mas em segundo lugar, eles ensinaram numerosa multidão. Detalhe aqui no versículo 26. Até agora, onde nós lemos que havia uma igreja? Você lembra? Onde havia uma igreja? Em Jerusalém. Não foi isso que a gente leu no versículo 22? Mas agora a gente lê que há mais uma igreja. No versículo 26, havia mais uma igreja em Antioquia. Sabe o que isso significa, queridos? Que a igreja de Jesus não se concentra apenas em um lugar. Ela não está só num lugar, não. A igreja de Jesus está espalhada por todo o mundo. Nós não somos os únicos. Não somos os únicos a crer em Jesus. Não somos os únicos por meio de quem Jesus age. Não somos os únicos que se submetem à palavra de Deus. Nós temos que ter esse reconhecimento. Algo que Jesus está querendo ensinar à igreja de Jerusalém. E o que uma igreja faz? Bom, a igreja faz o que a gente está vendo no versículo 26. Primeiro, uma igreja se reúne. Ela se ajunta regularmente para quê? Para a segunda tarefa dela. Para aprender da palavra. Era isso que essa igreja fazia. Ouvia Saulo e ouvia Barnabé. É isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós membros ativos, presentes à vida de uma igreja, que se reúnem com essa igreja, que não dizem: eu sou membro da igreja batista no Jardim Imperial, mas nunca aparece na igreja. Só aparece na igreja quando sabe que seu nome está na lista para ser excluído, porque abandonou a igreja. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera presença. Deus espera ação na vida da igreja, reunião. Mas também Deus espera
Atenção ao ensino da Escritura, atenção ao ensino que é dado para nós. Querido, deseje fazer parte de uma igreja assim, uma igreja que se reúne e valoriza isso, uma igreja que tem ensino da palavra e valoriza a palavra. Se você não faz parte de uma igreja assim, procure participar o quanto antes. E se você já participa, valorize isso. É raro, é difícil encontrar uma igreja que se submete à palavra. Tem mais um comentário do autor no versículo 26, ele diz que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. É daí que tiraram o termo, sabia? Cristão vem daqui. Só que assim, o que significa cristão? Literalmente significa um pequeno Cristo. O povo do Cristo. A comunidade do Cristo. Cristo é Messias. O povo do Messias. Mas é provável que esse título cristão tenha sido pejorativo. Tenha sido assim uma zombaria por parte dos que não criam em Jesus lá em Antioquia. É como se assim estivessem dizendo daquele povo: esses aí, eles seguem, eles imitam o tal do Jesus Cristo, o Messias dos judeus que foi morto. O Cristo dos judeus foi rejeitado pelos próprios judeus. Então assim, era meio que um xingamento, era uma zombaria. Mas para um discípulo de Jesus, não tem melhor elogio do que alguém dizer para você: você parece com Cristo. Para eles era elogio: eu estou no caminho certo, eu estou cada vez mais parecido com o meu Senhor. Tem um detalhe aqui, essa palavrinha cristão, apesar de que a gente usa bastante na nossa cultura, no nosso contexto, ela só se repete mais 2 vezes na Bíblia, sabia disso? Mais uma vez em Atos, também de forma pejorativa, e só lá em Pedro, na sua primeira carta. Não aparece mais. Sabe qual é o termo que a Bíblia mais usa para se referir a quem crê em Jesus? Não é cristão, é discípulo. Discípulo aparece mais de 250 vezes no Novo Testamento, cristão só 3. Isso não significa que você não seja um cristão? Sim, você é. Mas o texto está trazendo para nós de que um cristão é um discípulo de Jesus, não tem outro tipo de crente. Não existe evangélico, cristão e discípulo de Jesus. Não, se você é um cristão evangélico, você é discípulo. Não tem outro caminho. E um discípulo é um seguidor de Jesus. É alguém que imita Jesus, que se submete a Jesus. E é assim que as pessoas devem nos ver. Então, para nós, de maneira prática, nós deveríamos buscar ser como Cristo, a tal ponto que as pessoas nos chamem de cristãozinho. Olha o cristinho lá, ó. Olha lá. Ah, lá vai o seguidor de Cristo. Lá vai o imitador de Cristo. Tudo tem a ver com Jesus para essa pessoa. Mas só fala de Jesus. Só cultua Jesus. Só ora para Jesus. Que coisa esquisita. Imite Jesus a tal ponto para que as pessoas cheguem a dizer isso de você, antes mesmo de te identificarem em uma tradição denominacional ou teológica. Quão triste é alguém chegando para alguém e diz: prazer, sou José Batista, cristão. Assim, a identidade denominacional é mais importante do que o fato de seguir a Jesus. Sim, identidade denominacional é importante. Nós somos batistas por uma razão, senão seríamos presbiterianos, metodistas, batistas. Mas antes de ser batista, antes de estar numa linhagem histórica, teológica, eu sou discípulo de Jesus. E é isso que deveríamos valorizar. É isso que as pessoas deveriam ver em nós. Não um calvinista, aquele lá, eu odeio ele. Esse é arminiano, esse aqui é batista, esse é presbiteriano, eles só brigam. Discípulo de Jesus. Era assim que esse mundo deveria olhar para nós e nos identificar. A gente às vezes faz tanta confusão. O que Jesus pode fazer na vida de quem crê no Evangelho e se submete ao seu espírito? Fortalecimento através do ensino. Por fim, eu preciso parar de falar, né? 4º ponto e último. A 4ª ação de Jesus na vida de quem crê no Evangelho e se submete ao espírito é generosidade. Generosidade. Olha os versículos 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito
que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Não o diácono, tá? O imperador. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Ao término daquele ano maravilhoso de reunião, de ensino, alguns discípulos de Jerusalém chegam a Antioquia e Lucas diz para nós que eles eram profetas. Era assim que Deus revelava a sua vontade, nessa época, antes da escrita do Novo Testamento. Isso aqui fica como tema para discussão num outro momento, né? Mas esses profetas que certamente ensinavam de acordo com aquilo que os apóstolos pregavam, porque senão não faz sentido, o Espírito não iria revelar uma profecia diferente do que os apóstolos pregavam. Esses homens chegam lá em Antioquia, e no versículo 28 nós lemos que um deles, Ágabo, ele se levanta e ele revela para a igreja, por meio do Espírito Santo, que em breve haveria uma grande fome em todo o mundo. E tem um comentário do autor, validando a profecia de Ágabo. Ele diz, essa fome realmente aconteceu, nos dias do imperador Cláudio. Se você for procurar nos anais da história, vai descobrir que realmente houve essa grande fome. E o que a igreja faz? O que nós faríamos? Vamos imaginar o nosso contexto. O que a gente faria se soubesse que haveria uma grande fome por vir em todo, naquela época, o mundo era o Império Romano. Vamos começar só pelo Brasil. O que a gente faria se soubesse que haveria de vir uma grande fome sobre o Brasil? Eu vou dizer o que a gente faria. É só olhar para o que aconteceu na pandemia, né? Todo mundo foi para o supermercado, comprou todo o estoque das coisas que tinha, não pensou nos outros, levou para casa e estocou coisa lá. Talvez até perdeu o mantimento. Não foi isso que a nossa sociedade fez? O que essa igreja faz? Vai vir fome, vamos trabalhar bastante. Vamos comprar bastante coisa. E vamos estocar e guardar para a gente ter muito para usar quando tiver com fome. É isso que eles fizeram? O que essa igreja faz? Essa igreja tem duas atitudes. A primeira atitude está no versículo 29. Eles resolvem mandar uma ajuda aos irmãos da Judéia. Queridos, isso é impressionante. Eles descobrem de uma calamidade que vai atingir o mundo todo, inclusive eles mesmos, e a primeira coisa que eles pensam é nas necessidades dos irmãos mais carentes que vivem lá na Judéia. Mesmo eles sendo de outra cultura, mesmo eles tendo uma língua diferente, costumes diferentes, antes dessa igreja pensar como nós vamos sobreviver, essa igreja pensa como nós podemos ajudar quem está pior do que nós. Não é assim que a gente deveria pensar? Será que a gente faria o mesmo? Será que a gente pensaria dessa forma? Em irmãos mais carentes, em igrejas mais carentes? É assim que uma igreja deve olhar e tratar outras igrejas verdadeiras? Mesmo que essas igrejas sejam diferentes, mesmo que sejam igrejas em lugares distantes, nós deveríamos olhar para o mundo ao nosso redor e repartir aquilo que Deus tem dado a nós. Deus tem sido generoso conosco, sim ou não? Sim. E se Ele tem sido, nós temos recursos para poder ajudar pessoas e nós deveríamos nos preocupar com isso. De olhar para igrejas que não tem quase nada, que não tem uma literatura que seja, que não tem uma Bíblia para dar para o seu visitante, e considerar, por que a gente não manda recursos para essas igrejas? Por que a gente não só não manda recursos, mas a gente não manda treinamento? Manda alguém para dar um treinamento lá. Por que a gente não manda pessoas? Por que a gente não manda o nosso missionário, esse jovenzinho que está crescendo aqui, que está despontando? Ele é para ser para a gente, vai ser o nosso futuro pastor. Já parou para pensar que talvez tenha lugar que precise mais? Manda para lá. É o que a igreja deveria fazer, parar de pensar só em si mesma e começar a olhar para o reino, para igrejas que têm mais necessidade. Como foi essa ajuda? O versículo 29 dá 3 marcas da oferta daquela turma. E é para a gente imitar. A primeira marca diz, o versículo 29, que foi uma decisão pessoal. Eles ouviram uma necessidade. E aí a conclusão foi, nós temos que ofertar. Não foi assim, Ágabo dizendo, vai ter fome, gente. Portanto, eu obrigo vocês, dou uma ordem da parte de Deus, vocês têm que mandar uma oferta. Não, foi uma decisão, nós queremos ajudar. Mas o versículo diz também que foi voluntário. Ninguém deu uma ordem, não foi Barnabé que disse, não foi Saulo. A igreja decidiu, ninguém pressionou, ninguém obrigou eles.
Em terceiro lugar, foi proporcional. O texto diz que foi coerente com as suas posses, de acordo com o que eles tinham. Não foi nada além do que cada um podia ajudar. Quem tem mais, ajuda mais. Quem tem menos, ajuda menos. E ninguém fica julgando um ao outro. Ah, só deu R$10. Se deu de coração, tá bom. E você, está dando o quê? Está ofertando o quê? Essa primeira atitude, eles resolvem mandar uma ajuda. Mas tem uma segunda atitude. Versículo 30 diz que eles, de fato, enviam a ajuda. Por meio de Barnabé e Saulo. De nada adianta, ou adiantaria a igreja em Antioquia ficar apenas na intenção, no desejo de mandar a oferta. Era necessário agir. Era necessário, de fato, mandar o dinheiro, e foi o que eles fizeram. Queridos, muitas vezes, quando a gente ouve sobre necessidades dos outros, seja numa conferência missionária, seja num testemunho de alguém, ou seja até no momento do ofertório, sabe? Você vê os irmãos preparados, trazendo o seu dízimo, sua oferta, e aí você fala, meu Deus, eu esqueci de novo, eu já gastei tudo, o que eu vou fazer? Mês que vem. Aí a gente deseja, né? A gente volta para casa com o coração aquecido, e a gente fica, eu preciso ajudar. A gente fica comovido, a gente fala, eu vou ofertar. Pode contar comigo, meu irmão. Está lá o nosso missionário no Piauí, lá, passando necessidade, a gente fala, pode contar comigo, todo mês eu vou mandar, que seja R$10, pode contar comigo. E aí o mês vira e não chega o dinheiro. E você está aqui esbanjando, ou nem esbanjando, mas esqueceu dele. Mas você se comprometeu. O tempo passa e a gente acaba não ofertando. Que vergonha! Que vergonha! Tomar uma decisão, se sentir comovido pelo Espírito, mas não agir. Gente, a necessidade continua lá. E ela muitas vezes é urgente. Essa semana nós ouvimos um relato do um dos missionários que a gente apoia, o Rafael, lá no Piauí. A sua esposa, há um bom tempo já sentindo fortes dores de dente. E ele já não tinha recursos para fazer esse procedimento. É um procedimento que o SUS não faz, porque ela está grávida. E sofrendo com essa dor, ele pediu socorro a algumas igrejas, chegou para a gente o pedido. Graças a Deus a nossa igreja tem condições no caixa de missões para mandar. Conseguimos mandar um valor para ele, e já a mensagem, né? Se precisar de mais, berra aqui, né? Graças a Deus tem levantado recursos para que a gente possa socorrer, porque muitas vezes é imediato. Então a gente deve desejar sim ajudar, isso é excelente, mas ajudar de fato. Não ficar só na promessa, não. Ajudar. A gente fica criticando político, né, que promete e não cumpre, muitas vezes a gente faz igual. Como foi o envio dessa oferta? Versículo 30, terminando o texto aqui para a gente, tem 2 detalhes. O primeiro detalhe é que essa oferta foi enviada por meio de Barnabé e Saulo. Perceba, aquela igreja envia os seus melhores recursos e ofertas pelas mãos dos seus melhores líderes. Você estaria disposto a abrir mão daquele que prega a palavra, daqueles que lideram semanalmente os grupos, para que eles viajem para levar socorro a outras igrejas? Foi o que essa igreja fez. É assim que uma igreja generosa faz. Ela manda não só dinheiro, mas ela manda a melhor mão de obra que tem. Nada de resto para o reino de Deus. Nada de resto. É o melhor. É assim que os líderes de uma igreja também precisam ser, né? Confiáveis, idôneos. Imagina se o pessoal suspeitasse o Barnabé. Ih, Barnabé vai comprar um carro para ele. Uma nova carroça. Barnabé, não dá para confiar não, esse cara aí não pode deixar dinheiro. Saulo também não. Não, ele eram homens confiáveis, idôneos, responsáveis. E também estavam dispostos a tomar iniciativa, representando a igreja lá em Jerusalém. Mas tem um segundo detalhe dessa oferta enviada. O versículo termina dizendo que foi entregue a quem lá na Judéia? Aos... Que palavrinha você está lendo aí? Presbíteros. Está vendo isso aí na sua Bíblia? Ou só está na minha? Está na sua também? Presbíteros. Mas esse negócio de presbiteriano, igreja presbiteriana, nem existia nessa época. Deixa eu dizer uma informação para você. Essa é a primeira vez
que essa palavrinha presbíteros é citada na Bíblia para se referir à liderança de uma igreja. A igreja em Jerusalém tinha apóstolos, mas quem pastoreava a igreja eram os presbíteros. Significa anciãos, aqueles mais maduros na fé, homens sábios, piedosos, pastores do rebanho. E tem um detalhe aqui. Eles mandam, diz o versículo 30, enviando essa ajuda aos presbíteros no singular ou no plural? Presbíteros, no plural. Plural mais de um, não é? Presbíteros. É uma igreja local, uma região, com presbíteros, no plural. Esse é um tema que vai ser recorrente no livro de Atos, e a gente vai ver isso se repetindo em várias passagens. Uma igreja local é pastoreada, liderada por presbíteros no plural. Sejam esses presbíteros remunerados ou não. Você não vai encontrar uma igreja local só cuidada por um homem, um pastor só. Presbíteros, vários homens liderando, pastoreando o rebanho de Deus ali. Eu quero adiantar o que a gente vai ver pela frente, já trazendo de que a gente precisa ver o pastoreio da igreja dessa forma. É necessário mais de um. Um só não dá conta, não. É necessário pluralidade. Mas também nós devemos orar por aqueles que estão aí, por novos presbíteros. A igreja precisa de pastores. E também nos dispor a segui-los. Porque uma vez que Deus levanta presbíteros, a igreja tem que se submeter, servir e seguir a liderança desses pastores do rebanho. E também investir nesses homens. Investir na sua formação, investir no seu treinamento, investir no seu sustento, se for o caso. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes à medida que o livro de Atos for avançando. Essa é a quarta ação de Jesus na vida de quem crê no Evangelho e se submete ao Espírito. Generosidade. O que Jesus é capaz de fazer? Bom, Jesus é capaz de fazer na vida de gente simples, comum, igual eu e você. Na vida de igrejas simples como a nossa, que crê no Evangelho, se submete ao Espírito. Jesus pode produzir evangelismo. Jesus pode produzir encorajamento, fortalecimento e generosidade. E nisso está a graça de Deus. Queridos, que essa graça esteja presente em nossa igreja. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos alegra, nos anima, nos informa, nos encoraja, mas também nos exorta, nos confronta e nos traz graça. Nos anuncia a redenção, nos oferece perdão. Senhor, nós pedimos que a nossa igreja seja marcada por essas qualidades que vemos na igreja em Antioquia. E que nós sejamos cooperadores do que o Senhor está fazendo nesse mundo. Sejamos parceiros de igrejas que obedecem a Tua palavra e levam o Senhor a sério. Sejamos generosos e pensemos, Senhor, em outras igrejas que talvez sejam menores do que a nossa, estejam em lugares mais carentes do que aqui, tenham menos recursos e menos mão de obra. Que a gente tenha um coração missionário, porque o Teu coração é missionário. Oramos, Senhor, para que a Igreja Batista no Jardim Imperial seja uma espécie de Antioquia. Uma igreja que é um celeiro de obreiros. Uma igreja que pensa no reino mais do que em si mesma. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.